a internet está fraca aí, né? Nós sabemos que todas as vezes que a gente vai fazer algo da parte do Senhor, isso acontece, né? A internet estava boa o tempo todo, né? Mas enfim, deixa Deus trabalhar. Gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação essa noite, amém? Se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33, que vai dizer assim, o título fala que é a crucificação. O versículo 34 vai falar assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. Só o primeiro, a parte A desse versículo. O 35 fala, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo, também é só a parte A, né? Eu vou completar aqui, mas o que me chamou a atenção é a parte A, que fala, aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus, né? No 41 vai dizer assim, versículo 41 do capítulo 23 de Lucas, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que o nosso feito merecia, mas este nenhum mal fez. E o 42 que vai dizer, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava perguntando para o Senhor que palavra era que eu iria deixar para meditação, né? E o Senhor veio falando para mim a respeito da crucificação, né? Que vai falar aqui a respeito do perdão, né? Naquela época, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado, perdão, irmão, ele olha para o céu e ele fala com Deus. Ele diz que é para perdoar o que estavam fazendo com ele, né? Que não estava sabendo o que estava fazendo naquele momento, né? E tudo aquilo que ele passou era para nos dar salvação e a vida eterna. E muitas das vezes a gente, principalmente, que está na presença, né? A gente quer viver o bem, mas os processos a gente não quer viver, né? E nessa palavra vem falando no versículo também 35 a respeito da zombaria, né? E quantas das vezes somos zombados por levar a palavra de Deus, né? Muitas vezes somos escarnecidos, somos perseguidos, né? Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, né? Em Josué capítulo 1 até o 8, se não me falha a memória, o Senhor fala a Josué que é para ele ser forte e corajoso. Nessa noite o Senhor está falando para mim e para você, para ser forte e corajoso, né? E que para a gente aprender a perdoar aquele que nos machuca, porque tudo faz parte do processo, né? A Bíblia também fala a respeito de se a gente não consegue perdoar o nosso irmão que estamos vendo, como vamos perdoar, né? Ou como a gente quer que o Senhor... Perdão, eu errei. A Bíblia diz que se a gente não ama quem a gente está vendo, como a gente vai amar a Deus, né? Que se a gente não perdoar a quem nos machucou, como a gente vai querer que naquele grande dia o Senhor também nos perdoe, né? Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele olha dos altos céus e ele não vê um justo sequer, né? Ele está falando que todos nós somos pecadores, que ninguém é melhor do que ninguém, que ele nos vê todos iguais, todos como pecadores, né? Mas a Bíblia também vem dizer para mim e para você que o Senhor, ele ama o pecador, ele abomina o pecado, as atitudes, né, do ser humano, porque ele não deu o único filho dele para derramar o sangue pela metade, deu por toda a humanidade, né? Embora algumas pessoas não queiram aceitar Jesus, não queiram estar na presença de Deus,
mas é uma questão de escolha. A Bíblia fala sobre o livre-arbítrio que a gente tem, né, de estar na presença de Deus ou não, né? E muitas das vezes, quando a gente vai falar da palavra do Senhor, somos perseguidos, né? Somos escarnecidos. E a gente entristece o coração. No livro de Atos dos Apóstolos, não me recordo qual é o capítulo nem o versículo no momento, vai falar a respeito das perseguições. Para a gente entender melhor, quando a gente passa perseguições, a gente tem que meditar no livro de Atos dos Apóstolos, né? Que ele padeceu muito. Ele de perseguidor virou perseguido, né? E ali Deus fala muito ao nosso coração para nos incentivar, né, a andar mais uma milha na presença do Senhor, né? Nos fortalecendo dia após dia dentro da palavra dele, para que a gente não venha esmorecer, para que através da nossa vida pessoas venham ser alcançadas, né? Mas a Bíblia não fala que o evangelho seria uma coisa fácil. Não. Porque se eu e você parar para analisar, foi fácil Deus ter dado o único filho dele em prol da minha vida e da sua vida, para ter uma morte tão violenta como ele teve, por amor de mim e por amor de você, né? Então, diante do que o nosso Senhor Jesus Cristo passou, verdadeiramente não estamos passando nada. Mas quando a gente se apega ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, olha, me ajuda. Senhor, eu sou fraca, eu sou necessitada, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Irmãos, isso aqui é para crente ou não crente, porque tem muita gente que está na casa do Senhor fraco, sabe? Sem direção, sem saber o que fazer. E a gente precisa declarar para Deus: Senhor, eu sou fraco, sou fraca, sou necessitada, sou necessitado. Sou totalmente dependente do Senhor, meu Deus, me ajuda, me guia com a sua mão forte. E aquele muitas das vezes está do lado de fora. Sente, sabe, o queimou dentro do peito para estar na presença de Deus, mas não tem força, se sente acorrentado, se sente fraco, né? E precisa ser declarado para Deus: Senhor, em nome de Jesus, eu quero aceitar o Senhor. Preciso, eu necessito, que na realidade é o Senhor que me aceita, né? É o Senhor que me escolhe. Mas me ajuda, Senhor, eu estou sem força. Eu creio que Ele vem resgatando muitos dessa maneira. Ele vai te resgatar também. Você que está sem forças para entregar a vida para Jesus. Você que está cabisbaixo na presença de Deus, pensando em largar tudo, pensando em desistir. Desista não. Persevera. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, sabe? Que param no meio do caminho. Por quê? Perde a salvação, irmãos. Então, tem que orar, falar com Deus. Às vezes, a gente não tem força para dobrar o joelho. Às vezes, a gente não tem força para nem se sentar e parar e falar com Deus. Mas temos a liberdade de estar na cozinha, fazendo uma comida e falando com Deus, ó, no espírito, no pensamento, lavando uma peça de roupa, às vezes no banheiro, às vezes deitado na cama. Seja como for a oração, Deus vai estar te ouvindo. Deus vai estar me ouvindo. Então precisamos declarar para Ele: Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou fraco, eu sou fraca, eu preciso do Senhor. Né? Tem um louvor que fala assim: eu preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Né? Precisamos declarar isso para o Senhor todos os dias de nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa pedir para Deus que as lutas, as atribulações, as perseguições, as calúnias, louvado seja o nome do Senhor, não venha nos fazer retroceder. Que a gente todo dia venha dizer: Senhor, a Bíblia diz que onde está o nosso coração está o nosso maior tesouro. Senhor, eu
Estou aqui para dizer para o Senhor que eu quero ofertar o meu coração ao Senhor. Pai, leva o meu coração para o Senhor, para que essa palavra seja válida na minha vida, Senhor. Para que eu venha olhar para o Senhor com o olhar do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você não vai ser mais o mesmo, você não vai ser mais a mesma diante dessas declarações. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que com Cristo, né, com Jesus no barco, Ele é que é o nosso sustento. A palavra dele é o nosso alimento. Você está entendendo? E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Se Ele fez uma promessa para você, creia. Às vezes está esmurecido porque nada está acontecendo. Parece que, aleluia, às vezes as coisas não andam, parece que está andando em círculo, né? E o Senhor fala na palavra dele, em Isaías 55, né, a partir do versículo 8, se não me falha a memória, que o Senhor fala assim, eu sei os pensamentos que tenho de vós, né? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O Senhor está dizendo que Ele tem a vida eterna, que Ele tem a salvação, que Ele tem a paz que excede todo entendimento, que Ele tem o refrigério da alma, Ele tem a libertação da opressão de tudo negativo que está ouvindo, porque muitas das vezes, ainda na presença ou fora da presença, a opressão é enorme no ouvido, muitas das vezes quer sair andando sem rumo, muitas das vezes está no quarto jovem querendo se cortar, quer ficar no quarto escuro, está com depressão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes quer chutar o balde, quer desistir de tudo, quer entregar o cargo, quer ficar só no banco. São N situações que vêm para a minha vida e para a sua vida, né? E o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Eu sei os caminhos que eu tenho para você. A promessa ainda está de pé. Porque, irmãos, a promessa do Senhor em nossas vidas é válida até para aquele que ainda não está na presença, mas tem promessa, né? Tem promessa. Então o Senhor está falando que a promessa vai se cumprir, ainda que venha a zombaria, né? No 41 fala assim, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nosso feito, né? A internet está lenta. Esse mal nenhum fez. Está falando que Ele levou sobre si, né, as nossas enfermidades, e sobre a sua pisadura nós fomos sarados. O Senhor está falando que se a gente ter fé, se a gente confiar nele, declarar a nossa fraqueza, a nossa debilidade para Ele, né, Ele vai olhar para mim e para você com um olhar de misericórdia. Ele vai nos sustentar diante da dificuldade qual estamos enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que aqui vai falando que existe atitudes, né, que gera consequência. Ainda que a gente tome uma atitude errada e a gente venha sofrer a consequência da nossa própria atitude, o Senhor, Ele tem misericórdia da minha vida e da sua vida. Tem um louvor que fala assim, vem, filho amado, vem como está, né? Vem como está. E o Senhor está falando nessa noite, vem como está, filho. Vem como está, filha. Eu quero sarar as suas feridas. Eu quero te envolver com o meu amor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que no 42... vai falar e disse-lhe a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E muitas das vezes a luta está tanto, o Senhor só está falando de lutas, de tribulações. Está tanta que a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus e está dizendo para Ele, Senhor, lembra-te de mim. Lembra, Senhor, de mim. E o Senhor está falando nessa noite, todavia,
uma mãe, ela pode até esquecer o seu filho, mas eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Está escrito na Bíblia, irmãos. A palavra dele não mente. A palavra dele, ele fala claramente comigo e contigo, né? Fala, vinde todos vós que estáis fraco, cansado, eu vos aliviarei. Boa noite, Rosa. Paz do Senhor, querida, tudo bem? Jesus te abençoe, viu? Declara sim, tem que declarar para ele. Somos pequenos, ele é grande. Somos fracos, ele é forte. Não fazemos nada, ele tudo faz. Não podemos nada, ele tudo pode, ele tudo é. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor, né? Ele está falando isso essa noite. É ele que vai me fazer forte, te fazer forte. A nossa fortaleza vem dele. E a gente precisa estar falando isso para ele. Precisa estar declarando para ele: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Porque às vezes, irmão, a luta está tão grande, que a gente só quer saber de ficar no quarto, deitada. Às vezes até trabalhamos, mas chegamos do trabalho, não tem ânimo, muitas vezes não tem ânimo para passar uma vassoura na casa, para fazer um almoço, sabe? Chega em casa, às vezes nem toma banho, deita, fica ali deitado. Quando é lá para mais tarde vai tomar um banho, quando toma banho, né? E o Senhor nessa noite ele está fazendo um convite. Vinde a mim, todo vós que estás fraco, cansado, oprimido, eu vos aliviarei. Eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando que a alma, como a nossa alma tem ficado abatida, né? Como, louvado seja o nome do Senhor, cada vez mais, né? A gente tem se sentido fraco, às vezes a luta tá tanta, que a gente deita, acorda, nem sequer agradece o Senhor, né? Senhor, obrigado por mais um dia. Às vezes a mente está tão perturbada que a gente levanta por graça e misericórdia de Deus em nossa vida, porque senão a gente não consegue nem levantar da cama. Eu creio, Rosa, que você vai voltar para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que Ele vai te direcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, não só para a Rosa, que está no momento me assistindo. Eu sempre falo para as pessoas que não é sobre estar na igreja todo dia, sabe? Não é sobre congregar, não. É sobre estar com o coração sincero para Cristo. Porque é Ele, é o Espírito Santo dele, que vai colocar no meu coração, no seu coração, a necessidade de congregar. A necessidade de andar conforme a palavra dele. Estar na congregação é estar na mesma fé, na mesma união, no mesmo propósito, se fortalecendo, se alimentando da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra dele é o nosso alimento, como já foi falado aqui, né? A presença é o nosso sustento. Porque é a presença que vai nos dar força para poder chegar na igreja, irmãos. A igreja é modo de falar no templo, sabe? E muitas das vezes a gente não consegue entender. Quantas das vezes muitos de nós estamos dentro da igreja, vai e volta, e continua a mesma coisa, não consegue se reconciliar com o Senhor, não consegue resgatar aquilo que está dentro. Porque muitas das vezes estamos num mecânico diante de tanta luta, diante de tanta tribulação, sabe? Eu vou para a igreja porque para que o pastor não tenha o que falar.
É por obrigação, irmãos. Por obrigação não vai. Você tem que ir pelo Espírito. Senhor, me ajuda, me leva, não estou aguentando. Você não tem que ir para a igreja para agradar ninguém. Você tem que ir para a igreja porque você precisa estar com o corpo de Cristo. Porque fazemos parte do corpo de Cristo. Você que está afastado, visita uma igreja. Deixa Deus te curar, ó. Deixa Deus trabalhar dentro do seu coração. Você que está ferido, pensando em desistir, persevera. Vai para a igreja. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Sabe? Deus quer curar suas feridas. Deus quer sarar dos traumas do passado. Deus quer dar salvação a você e a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Ele está dizendo para você, não desista do que eu te prometi. Você está fraco, mas eu sou a sua fortaleza. Deus está falando nessa noite. Não desista por causa de alguém que fez alguma coisa em você, alguém que te machucou. Você já parou para pensar que muitas das vezes a pessoa que me machuca, que te machuca, continua perseverando na igreja? E a gente para no meio do caminho, ficamos doentes, com depressão, feito malucos e malucas dentro de casa, de um lado para outro, desesperado, colocando a nossa salvação em risco, enquanto quem me machucou, te machucou, continua perseverando. Não é verdade? Então a gente precisa entender que tudo é para crescimento. Deus está forjando o meu caráter, o seu caráter. Mas nenhum momento o Senhor está me deixando sozinho, nem te deixando sozinho. Você já parou para pensar que às vezes você está falando sozinho? Você acha que está falando sozinho? E você ouve a voz doce do Espírito Santo falando com você, te dando direção do que fazer, para onde ir. Chegamos a dizer, meu Deus, estou ficando maluco, estou ficando maluca, estou ouvindo coisas. Não! É o Senhor dando direção. A paz, Marcos. Boa noite, querido. É o Senhor dando direção para a gente perseverar, para a gente continuar. Sabe? Às vezes, eu estou tão fraca que eu não aguento nem orar. Eu agradeço a Deus. Às vezes eu estou orando e começo a cochilar. Eu falo, Senhor, às vezes eu pego alguma coisa para poder comer, para poder conseguir orar, que às vezes a luta está tão grande. Às vezes eu venho, bebo uma água, ando para lá e para cá, até em pé, irmãos, parece brincadeira. Às vezes a luta está tão grande que eu começo a falar, orar em pé, daqui a pouco eu estou, meu Deus, está repreendido, meu Deus, estou dormindo até em pé. Jesus me ajuda, me dá força. E Ele vai sustentando, irmão, porque é dia após dia. É dia após dia, sabe? A Bíblia fala sobre o filho pródigo, né? Todos nós conhecemos a história do filho pródigo, né? Ele saiu, fez o que bem entendia, irmãos. E veio o arrependimento. Ele voltou e o pai estava de braços abertos, esperando ele. O pai não estava ali para falar que ele estava sujo, que ele estava fedendo, que ele pecou, que ele gastou o dinheiro todo. Não! O pai estava ali, botou vestes nova nele, botou um anel no dedo, calçou os pés dele, né? A Bíblia fala lá em Efésios, né? Na oração de Efésios, do capacete da salvação, do escudo da fé, da couraça da justiça e de calçar os pés com o evangelho, que é a palavra de Deus, né? Então, aquele filho quando voltou, Deus revestiu ele desse jeito, porque ele voltou arrependido, né? E muitas das vezes você está aí remoendo essa falta de perdão que não liberou, sem querer voltar para a casa do pai, sem querer estar ali, sente saudade, né? Não estou dizendo que é fácil, não é sobre isso. É pedir ajuda mesmo a Deus, grita,
Se humilha, Deus me ajuda. Chama a atenção dele para você, fala com ele está te ouvindo. O véu foi rasgado. Temos livre acesso para falar com ele quando a gente quiser falar. E ele vai entrar com providências necessárias na sua vida. Então somente creia que ele vai abençoar a sua vida, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo, irmão, a salvação. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu, e todas as coisas e a sua justiça vos serão acrescentadas. O Senhor vai suprir as suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei do que você está precisando, mas Ele vai suprir as suas necessidades. Mas Ele está chamando para quê? Para se esvaziar do eu. Botar o lixo para fora. Olha, Deus, minha vida está assim, está assim, está assim, está assado. Falar mesmo, botar para fora. Porque às vezes as coisas ficam remoendo aí dentro, nos fazendo mal, sabe? E impedindo de a gente se achegar a Cristo, se sentindo sujo ou suja, né? Se sentindo impuro. Ei, Deus não está olhando para o seu pecado, não. Ele está olhando para o seu arrependimento. É para isso que Ele está olhando. Ele está te esperando de braços abertos, sabe? Quer te dar uma nova vida, quer te dar uma dignidade em Cristo Jesus, sabe? Quer fazer você andar com a cabeça erguida, não andar cabisbaixo. Isso não significa que não vai ter luta, não é isso. Vai ter luta, vai ter perseguição. O Salmo 23, né? Fala sobre isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando Jesus está no barco e a gente dá legalidade a Ele para trabalhar em nossa vida, tudo passa, irmãos. Mas a palavra dele permanece. Amém? Que nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nessa madrugada, eu não sei a hora que os demais vão estar ouvindo esse vídeo, essa palavra, escutando, assistindo, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um de vocês, assim como Ele falou no meu coração essa noite. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Quero agradecer a todos que vão estar aí assistindo esse vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma boa noite. Amém? Fica na paz. Até a próxima.